Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, muito bom dia, uma ótima segunda-feira para você. Uma grande alegria retornarmos para os nossos devocionais diários. Estamos olhando para Filipenses capítulo 3, versos de 4 a 11. Nós vamos olhar, ou estamos olhando, sobre perdendo para ganhar. E nós falamos que Paulo disse que ele era alguém que poderia gloriar-se na sua carne, como ele mesmo diz no verso 4. Mas no verso 5 e 6, ele vai mostrar que os créditos religiosos não impressionam a Deus. Versos 5 e 6 nos dizem do capítulo 3, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo relaciona aqui 7 itens que ele, então, certa vez mostra que em algum momento teve algum proveito espiritual para ele. Como, digamos que ele coloque numa coluna de perdas e ganhos. Então, esses aqui, em algum momento, isso estava numa coluna de ganhos, não é? Paulo coloca aqui como suas credenciais, suas realizações, seus privilégios, seus direitos. Então ele coloca isso numa coluna inicialmente, ou que em algum tempo foi para ele um ganho. Mas agora Paulo reconhece que isso era uma inutilidade. Paulo reconhece que agora isso não faz mais nenhum sentido. Não tem mais valor para ele. Elas não têm mais valor social, cultural, educacional ou histórico. Paulo não está dizendo que essas coisas, assim, elas não têm esse valor intrínseco em si, mas ela não tem valor diante de Deus, ela não tem valor para a salvação, ela não tem valor para salvar qualquer pessoa que seja. Em primeiro lugar, porque a salvação não é um ritual. A salvação não é um ritual. Paulo começa com a circuncisão, porque era a principal questão para os judaizantes. Paulo passou pelo rito de definição do judaísmo, quando ele foi circuncidado ao 8º dia, como era o costume ou como era mandado pela lei. Ao contrário de alguns dos judaizantes, Paulo não era um prosélito gentil ao judaísmo. Ele era um judeu de nascimento, que seguiu os rituais judaicos desde o início, desde o momento apropriado. Ele teve a cerimônia que o iniciou no povo da aliança. Ele sabia como deveria retratar isso de forma dramática, através da circuncisão, embora fosse pecador. Então, na verdade, o que Paulo está dizendo é que uma cirurgia desse tipo não torna a pessoa limpa diante de Deus. O rito religioso não salva. Paulo então mostra que o rito da circuncisão, embora essencial no judaísmo, estava numa coluna de ganho. Paulo passa para uma coluna de perdas. A salvação não vem por qualquer ritual ou cerimônia, ainda que a circuncisão judaica, né? O batismo não salva ninguém. O fato de batizar um infante ou batizar adulto, isso não salva ninguém. E nem estou entrando na questão do batismo do infante ou não aqui. Embora entenda biblicamente que o batismo é para aqueles que creem, para aqueles que já podem manifestar a sua fé em Cristo Jesus. Mas um batismo, seja de um adulto, seja de uma criança, seja numa igreja católica ou numa igreja protestante, seja na igreja que for, ela não pode garantir a salvação. Nem a observância da ceia do Senhor, nem a observância dos cultos, elas não garantem salvação para ninguém, porque na verdade o rito religioso não salva. Quem salva é Jesus Cristo. O rito religioso não pode transformar ninguém. O rito religioso não pode mudar a espiritualidade de alguém. Não pode limpar os pecados de alguém. Somente Cristo, através da sua morte na cruz, através da revelação da salvação que ele fez
para nós ali na cruz do Calvário é que de fato importa. O rito religioso, ele pode até ter a sua importância dentro do contexto da igreja cristã, mas ele não pode garantir a salvação. Que nós possamos confiar somente em Cristo, porque Ele é a rocha, o caminho e aquele que de fato pode nos salvar e nos transformar para a glória de Deus Pai. Um forte abraço, até amanhã, com a graça do nosso Deus. Uma palavra de amor, uma palavra de Deus.